Oi! Olá! Salve, salve, galera! Agora sim! Agora sim começamos, né? Hoje num cenário novo, porque a gente é assim, a gente gosta de variar, né? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Ser Simples, né? E falando um pouco sobre a grande temática dessa semana que a gente ficou sabendo sobre o caso Larissa Manoela. Não vamos nos ater aqui à pessoa Larissa Manoela, né, gente? É importante a gente ressaltar isso. Nós vamos falar de temas que estão ligados a tudo isso que apareceu, mas não estamos aqui preocupados em analisar a vida dela, porque não é nem nosso papel. A gente quer discutir os temas, né? E aí, bora lá conversar sobre, né? É legal a gente poder problematizar algumas dessas coisas, porque são coisas que fazem parte da nossa sociedade e muitas vezes estão veladas. Sim, com certeza. Então, a gente poder falar sobre isso e trazer um pouco mais de conscientização para esses temas é importante para quando você vê, quando você observar, se você vive isso, né, também, você poder ter uma criticidade daquilo ali, tipo, poxa, agora que eu tô ciente, eu posso mudar alguma coisa na minha vida. Ou até mesmo se você quiser aceitar essa condição, aceite, não tem problema nenhum. É um estilo de vida riquíssimo, eu não tenho problema nenhum em pensar em viver isso, mas como para algumas pessoas é um problema, a gente vai refletir sobre coisas que existem na cultura pop e coisas que existem dentro da literatura falando sobre isso. Sim, com certeza. Vamos falar aqui sobre algumas temáticas também que nos rememoraram, toda essa situação nos rememoraram a questão da sacralização da família, né? Todo essa romantização de muitas das relações da família e da gente se debruçar sobre isso, como que isso aparece nas datas comemorativas, como que isso é uma fonte de sofrimento para muitas pessoas. Então a gente quer trazer isso para debater porque a gente acha importante refletir sobre isso, né? Justo. Pois então, já que você começou, comece. Já que eu comecei, vou começar. Então, vamos começar. O que vocês acham da gente começar então por essa questão dessa sacralização, né? Né? Assim, que com essa questão da família, a gente vive muito esse ideal, né, de que família é família, né, que a gente tem que amar a qualquer custo, não importa. E, gente, a gente sabe que para muitas pessoas... Amar, perdoar e conviver. Exatamente. Para muitas pessoas... é muito difícil, assim, tem relações familiares extremamente difíceis, extremamente adoecedoras. Então é importante a gente tirar essa questão dessa projeção, dessa idealização em torno dessa instituição família e pensar de que para algumas pessoas isso é dificílimo, isso assim traz muito sofrimento, né? E aí as datas comemorativas acabam que essas propagandas que ficam pipocando na nossa cara toda hora, o quanto que para uma pessoa, por exemplo, que tem uma relação difícil com o pai, o Dia dos Pais acabou de passar, como que é para essa pessoa é difícil lidar com tudo isso, quanto que ela sente ali os posts na rede social, é só isso, né? Só isso, você passa o feed, é só isso. E o quanto que pode trazer de sofrimento para outras pessoas, e a gente precisa respeitar essas pessoas, né? Respeitar o sofrimento dessas pessoas. E é muito forte a gente poder parar para pensar nessas coisas, porque o sagrado da família é uma coisa que é difícil de ser compreendida de vez em quando. Que é assim, ao mesmo tempo que a família é a nossa primeira base, o nosso primeiro convívio social, e diante das mais diferentes relações, ela é colocada como aquela coisa que é essencial à nossa vida, e realmente o é, né? Seja a família originária, né? Aquela família que lhe deu a luz e tudo mais, ou aquela família porque você foi adotado, alguma outra coisa do tipo, a gente consegue perceber que essa visão, ela não se sustenta por si só. Ela tem que se sustentar dentro da experiência, dentro das relações, etc. Porque sem essa experiência, apenas o ideal, a gente começa a viver uma coisa que começa a destruir de dentro para fora e de fora para dentro. Isso porque quando a família não consegue valorar a experiência de uma criança, aquela criança vai começar a depender do olhar do outro para ser aprovada. Sim. E quando a família hipervaloriza, né,
a liberdade da criança, a gente vai ver no futuro uma pessoa que tenha problemas com TOD, etc. Aquele TDAH ali disfarçado, né? Sim. Então, um monte de coisas vão acontecer na família, e essa sacralidade da família, ela precisa ser questionada exatamente para a gente poder ver que no seio familiar brotam-se muitos potenciais. Mas hoje a gente vive em famílias que olham muito para os problemas. Então, é bem legal, e tem uma frase, gente, é uma frase amplamente estúpida, mas eu adoro essa frase. Tipo, era uma discussão que estava tendo numa série, e nessa discussão estava se falando sobre riqueza e pobreza. E uma das pessoas, mas vai dizer que você não queria viver isso de novo na sua vida. E a outra personagem, querida, pai e mãe a gente não escolhe, a gente nasce com. E a gente aceita a condição que a gente tem. Agora, marido, a gente pode escolher. Sim. E a gente só escolhe na melhor condição que a gente pode ter. Sim. Então, a gente precisa compreender os valores de família que são colocados hoje, para poder compreender como a sacralidade da família mudou. Sim. Porque não está mais apenas atrelado aos valores religiosos. Às vezes, eles estão atrelados àqueles mesmos valores do passado, que eram: como é que a gente vai unir para poder manter o nosso patrimônio? Como é que a gente vai poder unir para ampliar o nosso patrimônio, entre outras coisas? Então a gente precisa olhar para essas relações de família e atualizar. Sim, sim. E permitir também, assim, de que se alguém... de permitir espaço para essas pessoas também que não se relacionam bem, ok, não se sinta culpado por isso, assim. Eu vi, inclusive, uma pesquisa que saiu, uma pesquisa mundial, de pessoas que se afastaram de familiares por questões de saúde mental. E eu trouxe isso até para algumas sessões de alguns pacientes que traziam esse sofrimento, para trazer esse alívio um pouco dessa culpa, né? Para a pessoa não sentir tanta culpa por não se relacionar dessa forma idealizada com pai e com mãe, né? Agora a gente pode convidar uma ouvinte que ela pode ser muito participativa. Larissa, você tá na escuta? Você consegue ouvir? O que você tá achando da nossa discussão? Gente, é isso. Aqui a gente faz bullying com a gente mesmo. É que eu tô viajada aqui. Aqui, ó, várias ideias. Mas a problemática dessa frase, né, tipo, pai e mãe a gente não escolhe. O problema é exatamente esse. É que traz essa ideia de que a gente não escolhe, então a gente tem que aceitar. Sendo que, exato, a qualquer custo, a qualquer preço. E a questão é exatamente essa, é você não se sentir culpado por escolher se distanciar dessas pessoas que te fazem mal. Porque a gente sabe, né, estatisticamente, que abuso normalmente acontece com as pessoas mais próximas. Isso é importante, viu, gente? E eu não tô falando só de abuso físico, tô falando também de abusos palavras, relacionamentos agressivos, de palavras mesmo, né? Existem pais que realmente humilham os filhos, né? Colocam eles ali como se fossem a pior pessoa do mundo. Claro que esse pai teve uma história, e é exatamente por isso que é importante a gente pensar, ok, eles são meus pais, eu posso humanizá-los, eu posso entender a história deles e como eles se tornaram essas pessoas, mas eu não sou obrigada a perdoar e conviver e aceitar tudo que eles fazem. Sim, não preciso. E esse contexto de abuso, gente, é muito importante a gente pensar, porque só trazendo um recorte aqui, né, de que a gente tem muito esse ideal de que abuso vai acontecer, um abuso, um estupro vai acontecer numa rua escura na madrugada com uma menina de short curto, né? Não, a maioria dos abusos, eu não sei estatisticamente, mas é coisa de mais de 80%, acontece dentro às vezes da família, de pessoas conhecidas que são de confiança. Então, só trazendo um alerta para essa questão do abuso que a Larissa trouxe, que é muito importante, viu? Vamos nos atentar a isso, porque grande parte deles acontecem ali, debaixo dos nossos olhos, né? E não na rua escura. Né? Importante. Mas e tudo isso
Eu acho que essas datas comemorativas, eu tenho um certo incômodo com a data comemorativa. Eu tô pensando qual é a próxima trollada que eu vou dar e a Larissa olha pra minha cara de tipo, o que tu vai fazer? Gente, é assim, é isso. Gente, tá aqui, ó, um relacionamento abusivo. É, um relacionamento abusivo de amizade, tá vendo? Vocês estão vendo que é uma amizade tóxica? É isso. É bem isso. E tipo, de vez em quando a gente fala muito assim da violência e tudo mais, a gente pensa muito na violência verbal, mas uma das coisas que acontecem também de muito pesado é o gaslighting. E a gente mal toca nesse relacionamento e tipo, é muito mais comum do que você espera. Você ter pra uma... quem não sabe o que é. Pronto, eu vou trazer um exemplo, eu não vou trazer a definição em si, mas tipo, um exemplo de gaslighting. Muitas vezes na nossa família, a gente é desaprovado pelas pessoas da família, aquelas pessoas, um irmão mais velho, uma mãe, um pai, porque a gente é muito novo para isso. Então, pormenoriza o nosso argumento, deixa ali de lado e, não, vamos valorizar isso daqui que é melhor. E quando a pessoa vai fazer, dá merda, do mesmo jeito. Então, tipo assim, às vezes as suas ideias, elas vão chegar nesse ponto que a Larissa estava falando, que a Mari complementou, que é tipo assim, você tem aquela família e infelizmente por algum momento da sua vida, enquanto você não tem autonomia e etc, é aquilo ali que você tem. Ou você pode ir pro conselho tutelar e boa sorte, né? E tipo assim, quando você consegue a sua emancipação, quando você consegue a sua independência, você vai começar a perceber que, tipo, aquilo que era dito na família nem sempre era a maior realidade. Então a gente precisa confrontar muitas vezes isso, no sentido de, tipo, não guerrear por isso, mas reafirmar aquilo dali, dentro de um processo terapêutico, etc. e tudo mais. Conforme você for conquistando o seu espaço, você vai começando a expandir o seu espaço dentro da família. Porque, olha, você pode estar trazendo isso para mim, mas no meu trabalho, mas nos meus estudos, mas nisso daqui, todas essas realidades dizem o contrário. E eu estou começando a confiar em mim porque tem tudo isso acontecendo ao meu redor. Sim. Então, a gente muitas vezes lidar com uma Larissa Manoela da vida que começa muito nova e a família começa a reconhecer aquilo dali, tipo, ela tem um lugar nela e outras diversas artistas, Whitney Houston, Britney, Justin Bieber e por aí vai. Todas essas pessoas, elas têm um lugar onde elas começam a se destacar de uma forma excelente em uma área. Mas ninguém está preocupado em otimizar as outras áreas da vida dela. Então, quando a gente vê esses pequenos prodígios, a gente começa a admirar o conteúdo artístico dele e eles começam a se reconhecer dentro desse conteúdo artístico. E a partir disso, eles começam a perder várias outras relações que se conectam com a personalidade deles. Então, se resume aquilo, se resume aquele lugar e a pessoa precisa ser resgatada desse lugar para... Pera, mas eu tô indo bem na escola, eu posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. A gente precisa de pais, precisa de tios, precisa de tias, precisa de influência, precisa de várias coisas para poder entender que uma área da nossa vida não pode nos definir. Uma área da nossa vida pode nos dar dinheiro, etc. e tudo mais, mas nós somos múltiplos. Nós somos a Larissa Manoela agora, eu não sei se ela ainda é filha, mas tipo, ela é filha, até o dado momento que estamos, ela é filha de um casal de pais. Agora, em algum momento, ela já compreende que além de filha, ela precisa de um manager, que é diferente do pai ou da mãe administrando o dinheiro dela. Ela precisa de uma outra pessoa que faça isso, aquilo outro. Ela precisa de toda uma série de coisas que a família não consegue mais dar cabo. Sim. E ao perceber isso, ela promove essa mudança, né? De tipo, olha, isso daqui que você está fazendo não é exatamente aquilo que eu queria fazer. E agora, como é que a gente pode mudar? Ah, mas faça do meu jeito. Não, eu quero mudar. Faça do meu jeito. Não, você não canta mais de galo na minha vida. Agora sou eu. Então, processo de diferenciação, você quer isso daqui? Tome. Agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Sim, da minha um processo vida. de diferenciação dela, de separação, né? Do que é dela, o que esses pais querem, né?
Interessante, é importante. E eu voltando um pouco na questão das famílias e tal, no Brasil a gente viveu muito essa questão dessas cisões familiares, né, assim, por conta da política, a gente sabe, né, teve uma questão de uma polarização enorme, muitas pessoas, de muitas famílias, muitos grupos de WhatsApp foram desfeitos, muitas pessoas se afastaram por questões de saúde mental mesmo, né, acho que essa temática da polarização ilustrou bastante essa questão da família, né, de que a Covid, assim, a gente estava vivendo um momento de emergência, né, sanitária, e aí as pessoas divergiam, e lockdown, não lockdown. Então isso, né, partiu muitas famílias também, da gente pensar de que, tipo, isso pode acontecer, de não sentir culpa, né, mais uma vez não trazer culpa, e de que é isso, gente, a gente pensa diferente, não é porque a gente tem o mesmo sangue, ou às vezes que vive há muitos anos, por exemplo, para quem foi adotado por uma família, não significa que a gente vai caminhar junto aqui pro resto da vida. Em alguns momentos a gente pode divergir, faz parte, né? A gente pode aprender a caminhar se as duas partes disserem, ok, você pensa diferente de mim, eu respeito, diálogo, né? Vamos aprender a dialogar. Agora, se um não está disposto ao diálogo, por que você vai continuar? Entendeu? Porque, querendo ou não, existe também uma relação de poder. Né? Exatamente. É o pai, né? Assim, ele tá numa relação de poder sistemicamente falando, que muitas vezes ele se usa dessa relação para dizer, mas eu sou 30 anos mais velho que você e eu sei do que disso e daquilo, mas você aprendeu coisas e construiu a sua ideia, né, o seu pensamento em um outro lugar. E tudo bem, se ele estiver disposto a dizer, olha, meu filho, eu acho isso, meu pensamento é esse, por isso, vamos conversar, beleza. Sim. Agora, se a pessoa não está disposta, ela só quer jogar a verdade dela na sua cara... Sim, impor a verdade, não tá aberta pro diálogo, né, talvez a estratégia, infelizmente, não é a ideal, mas seja se afastar, né, e é legítima, uma estratégia legítima de afastamento, né, de proteção, sabe, fator protetivo de saúde mental. Vamos lá, sabedoria infantil. 10 anos, o que a gente faz quando a gente tá chateado com um amiguinho? Dá um gelo. Dá um gelo. É isso, né? Sabedoria infantil, adorei. Um dia a gente sabia dar gelo nas pessoas, agora parece que a gente não sabe mais dar gelo. Agora é ghost. Né? Tipo, eu não quero mais falar com você, você está bloqueado no meu WhatsApp. A gente hoje tá cheio de termo em inglês, né? Gaslighting, ghosting. A gente hoje tá show, viu? Agora nós temos termos técnicos pra falar as coisas que a gente fazia quando era pequeno, né? Mas dá gelo, gente. E faz parte, gente. Tem hora que é isso, não é o ideal, mas é o que dá pra fazer. E aí se afaste, porque é isso que a gente precisa pesar na balança, de tipo, o que vai custar mais pra minha saúde mental? É lidar com esse familiar que pra mim tá super difícil, lidar com essa situação de polarização política evidenciou muito isso, ou vai ser me afastar? Não, me afastar acho que vai ser mais tranquilo pra mim do que ficar aqui convivendo nessa realidade que não permite um diálogo, como Larissa falou. Então se afaste e, né, procure às vezes uma terapia pra lidar com isso, né, que é importante, enfim, coisas do tipo. Como aqui eu não sou terapeuta, tu não é terapeuta aqui não? Aqui não. Aqui eu sou só o Fernando Pinto falando besteira. Acho ótimo. Não tem CRP em jogo aqui. Não tem CRP em jogo. Então tá ótimo. Aqui gente. É uma persona. Mentira, sou eu. Mas, tipo, é muito interessante a gente poder parar e pensar assim um pouquinho que... Tu tava falando nisso, eu tava pensando também em estratégias, né? E dando assim uma semi-dica, né? Semi-dica, gente, anota. Porque dica não presta. Dica quem dá é coach. Aí, tipo e assim... a gente não é isso, viu? Ó. Aí, tipo assim, você parando pra pensar nas coisas, o distanciamento, ele precisa de um planejamento. Distanciamento na doida é cagada. Porque, tipo assim, quantas pessoas elas entram num lugar mais miserável a fazer esse distanciamento quando elas não conseguem organizar de forma planejada aquilo que eles vão fazer. Eu entendo, às vezes é desesperador,
Mas existem dois movimentos diferentes. Um é quando você retroalimenta a desgraça que está acontecendo na sua vida. E existe um momento em que você é alimentado pela desgraça que está acontecendo na sua vida. Qual é a diferença desses dois? O retroalimentar, você tá ali, tipo, não aconteceu nada, mas você para aí, putz, eu vou ver aquela pessoa hoje, começa a alimentar todas aquelas coisas negativas, etc. Mesmo que nada aconteça, você não vai se sentir aliviado pelo que não aconteceu. Você vai continuar na lógica do relógio quebrado. Sabe relógio? Relógio de ponteiro? Este relógio aqui, 2 vezes ao dia, ele acerta a hora. Então, quando você tem essa lógica do relógio quebrado, o que é que acontece? Você fica esperando a merda acontecer. Entendi. Quando ela acontece, você diz, né? tô certo. É um processo ansioso. Muito ansioso. Você fica nessa expectativa o tempo inteiro, muita ansiedade. Agora imagina você fazer um planejamento em cima dessa lógica. Que todo tempo você vai acertar em algum momento aquilo dali que você programou. Você se prepara, coloca uma armadura para esse cenário, você não muda, você não procura uma outra alternativa de mudança. Você apenas reage àquilo que já estava previsto. E o pior de tudo, apesar de ser previsto, você ainda reage. Então, essas coisas é que a gente precisa olhar com um viés mais organizado. Eu não digo nem positivo, mas organizado, que é pra... Eu consigo fazer um planejamento para as coisas mudarem? Consigo. Essa situação está acontecendo todo dia? Não. Nos dias que não está acontecendo, como é que eu vou poder aproveitar esse fluxo daqui, essas coisas que estão acontecendo aqui de boa? É um pensamento difícil? É. Ele precisa ser cultivado para que a gente possa chegar até ele. Mas é um pensamento que salva relacionamentos. É um pensamento que pode trazer mudanças para você e lhe ceder espaço suficiente para poder pensar de uma maneira saudável. Como é que eu posso fazer isso sem me afobar? Né? Sim. Então fica aí a semi-dica de não coach. Sim. Cite um exemplo, por gentileza. Por exemplo... É porque, gente, ele vai, ó. Aí, né? Vamos puxar Você, vamos que puxar pra assim terra. como eu, precisa de um exemplo. Gente, minha vida, ela é muito engraçada, que tem muitas situações, né? Aí, eu não vou pegar a história dos outros, vou pegar a minha. É uma situação muito complexa que acontecia na minha casa era, eu tinha meu planejamento, eu atendia dentro de casa, mas eu muitas vezes não tinha respeito diante das coisas que eu fazia. Tipo assim, eu estava no computador, a frase que vinha era, tu tá jogando. Pandemia, atendimentos online, porta fechada, eu dizia, porta fechada é porque eu preciso de privacidade para os atendimentos. Então, as coisas aconteciam, abre a porta e, desculpa, não sabia que tu... Aí você olha pro paciente, só um minuto. Eu já desligo a câmera. Nem penso 2 vezes, eu já desligo a câmera, aí eu fico sem gol. Ai, me fácil. Bem isso. Então, chegou um dia, minha mãe, eu quero me mudar. Eu, pois vá, vou ficar aqui. Aí ela olhou pra minha cara, tipo assim, como assim? Não, hoje eu já tô ganhando o suficiente pra viver minha vida, eu tenho minhas economias, eu consigo me sustentar por 1 ano dentro do meu ritmo de trabalho. Então tá ótimo, eu vou aprender a viver sozinho. Você não vai conseguir viver sozinho, porque não sei o que, você nunca fez isso, você não sabe as responsabilidades da casa. Eu aprendo. E realmente eu aprendi. Muita coisa que eu comprava era coisa inútil e eu fui aprendendo no dia a dia. Importante. Mas tipo, o meu primeiro planejamento era como é que eu posso me organizar para ter 3 meses de aluguel, ou de aluguel não, de condomínio, sem eu precisar me preocupar. Aí juntei os 3 mil, deixei os 3 mil guardado, começo a deixar em investimento, etc. Isso, educação financeira é muito importante para todo mundo, tá? Aí deixa esses 3 mil ali rendendo, você não precisa mexer no dinheiro porque ele é uma reserva. Aí depois, quanto de dinheiro eu preciso para os meus equipamentos? Tanto. Comecei a comprar os equipamentos, tive a ajuda da minha tia, obrigado tia Jurema. E ao final disso daí eu já tava com o escritório montado, tava com tudo bonitinho, né, no apartamento, pronto. Agora a única coisa que eu preciso gastar muito é uma cama.
beleza, tudo deu certo, minha mãe se mudou, assumi a casa, assumi as contas, tudo começou a se equilibrar e tudo mais. Hoje eu tô casado com a minha esposa e tudo deu muito certo. Fernando, mas tu não tá falando do ponto que tu falou de como escolher viver as coisas. Então, sabe aquele livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se? Dica de leitura. Exatamente. Não com dica de leitura. Essa é uma dica oficial, hein, galera? Não coach. Mas dica de leitura sempre é muito importante para que você abra. Porque não, mas deixa Vamos deixar. Mas enfim, o importante. Mas é um livro bom. É um livro interessante. Ele traz um recurso muito importante da gente ligar durante a nossa vida. Então, tipo assim, eu comecei a tratar as coisas. Tem um vídeo aqui do YouTube, eu vou deixar na descrição. Blogueira todo, depois sou eu que sou blogueira. É rede social, a gente tem que estar trocando as coisas. Eu já até indiquei pra vocês que é o da emergência. Tratar a nossa vida como uma sala de emergência. Sim. Então, tipo assim, as pessoas chegavam, eu entrava no modo de economizar energia. Então, beleza. Se uma pessoa ansiosa chega pra mim trazendo uma coisa gigante, eu vou avaliar se é gigante mesmo. Isso é importante, gente. Agora, eu não vou avaliar se é gigante pela necessidade dela. Eu vou avaliar se é gigante pela minha necessidade. Sim. Porque se a pessoa tá chegando pra você com uma urgência dela, ela tem que entender que, tipo, ela tá pedindo ajuda, ela não tá lhe obrigando a alguma coisa. Quando a gente entende isso, muita coisa já muda. Então, a pessoa pediu aquilo ali. Gente, a gente tá fora do tópico, eu tô viajando. Não, mas não. Nossa, só vamos ao infinito e além. Galera, a gente vai voltar, mas tipo assim. Então, quando eu comecei a organizar o meu plano para me mudar e tudo mais, estava pesquisando aluguel, estava pesquisando condomínio, isso, aquilo outro. Quando chegavam demandas externas, eu olhava e falava, tá, você tá pedindo ajuda ou você tá fazendo alguma outra coisa? Eu comecei a abrir esse espaço. Porque quando uma pessoa pede ajuda, ela está entendendo que ela está pedindo um favor para você. Você não é obrigado a fazer aquilo. Sim. E isso é uma coisa muito importante para qualquer relação, que é você tirar esse espaço Isso na relação familiar tem muito presente, viu? Tipo, você é obrigado a fazer isso. Só pra gente dar uma posturadinha. Né? Obrigado. Eu tô me sentindo mais aliviado com isso. Sim. Então, às vezes você tá dentro da relação familiar, tem aquela obrigação. Você tem que lavar a louça. Tá, mas eu gosto de lavar a louça no horário tal. Você pode deixar até o horário tal? Sim. Acordos, né? Exatamente. Fazendo acordos. Quando uma pessoa invalida esse acordo, pode lavar suas mãos, meu querido. Sim, gente, essa questão de relação familiar, Fernando tocou num ponto importante que aparece muito no consultório, que é essa culpa, né? Principalmente por parte das mães e das mulheres, assim, de uma dificuldade muito grande de fazer de dizer não, uma questão de... Porque as mulheres são muito educadas à questão do sacrifício, né? E aí eu já trouxe muitas vezes em sessões de que, tipo... É importante dizer não, né, nas relações familiares, principalmente, que eu acho que é o ponto mais difícil, porque o não é educativo, né, e a gente precisa colocar um limite ali, né, de tipo, e aí de você não se sentir culpa por estar dizendo não para um familiar. Às vezes um familiar tá indo para um caminho ali que ele escolheu, mas ele tá endividado e eu posso ajudar, tá, mas, né, ele tá escolhendo esse caminho. Você não tem obrigação, né, de ficar ali dando esse suporte, e se você ficar dando eternamente esse suporte, será que essa pessoa vai aprender a caminhar sozinha, né? Será que vai aprender essa questão da educação financeira? Então, assim, as relações familiares também tem muito essa questão de a gente precisa aprender muito bem a estabelecer os limites, até onde a gente pode ir. E como que esses limites, eu digo muito para as minhas pacientes, que pode ser uma atitude de amor,
Porque você não dando limite, a pessoa vai vivendo assim. Tem sempre alguém aqui pra me amparar, eu vou vivendo. Minha mãe tá sempre aqui pra me socorrer, meu pai tá aqui sempre pra me socorrer, eu vou me endividando. A pessoa vai vivendo como se não houvesse amanhã. E a gente sabe que não é assim, né, gente? As coisas não podem ser assim. Então, de que os limites, principalmente nas relações familiares, isso também serve pra filhos, que também, às vezes, os pais não têm limite, os filhos, né? Enfim, da gente pensar isso, me veio essa questão de limites, né? Nas relações. Isso é bem importante. Pera. Diga. Sabe o que é foda, assim, de você pensar nessas relações? É o quê? Mas eu sou o seu empresário. Se você parar pra pensar, tipo assim, se a Larissa Manoela olhar pra ela, me mostra sua carteira de cliente. O que vão apresentar os pais dela? Entende? Então, tipo assim, nesse movimento, nessas pessoas e tudo mais, muitas vezes eu vejo a arrogância que às vezes a família tem de tipo assim, não, você é a nossa dedicação integral. Tudo bem, é a nossa dedicação integral, beleza, mas você não pode se declarar dentro de uma profissão porque você fez esse trabalho com um cliente. Senão, ela saindo, você continuaria tendo trabalho. Você continuaria tendo outra opção de renda e etc e tal. Isso acaba sendo muito similar a um tipo de exploração ao invés de ser um emprego. Né? Então, quando a gente olha e tipo, a gente reconhece sindicatos, etc., todas essas coisas que são ligadas ao trabalho, elas não estão ali à toa. Elas estão ali exatamente para poder regulamentar essas coisas. Então, quando você vê uma pessoa dizendo, eu sou terapeuta, beleza, fiz um curso de, sei lá, escutatória e agora eu posso ser terapeuta. Massa, você pode ser terapeuta, mas você não pode se declarar psicólogo, porque existe todo um arcabouço teórico que é necessário para poder fazer isso. Uma formação, né? E no ser psicólogo, tipo, eu não vou chegar para minha filha e dizer, olha, você cresceu na sua vida porque seu pai é um terapeuta muito bom. E quando você olhou assim, agora eu só estou dedicando minha vida a você. Não posso fazer isso. Primeiro que eu não posso atender minha filha. Né? Então, é importante a gente olhar esse ponto de tipo, o que os pais estão fazendo da vida deles enquanto os filhos estão trabalhando. Sim. E entrar também naquele lugar de tipo, para quem é permitido isso? Sim, para quem é permitido trabalhar nessa questão infantil, que no mundo artístico a gente vê muito, né? E aí a gente sabe que tem todas as implicações de um trabalho infantil para o desenvolvimento da criança mesmo, o desenvolvimento do ser humano, como isso afeta, né, essas questões precocemente, né? São expostas a condições de trabalho. Porque uma criança de 4 anos, na verdade, ela ainda está desenvolvendo a personalidade dela, quem ela é, aquilo. Ou seja, ela está num meio onde ela tem que fazer coisas, né? Obrigações, aí diz, mas ela se diverte. Claro que ela se diverte, porque ela é uma criança, né? E se é aquilo que ela tem para se divertir, o lúdico dela vai se divertir naquilo. Mas isso em nenhum momento significa que é saudável. Não deixa de ser trabalho, né? E eu pensando nisso, essa questão, assim, tem muito a questão de uma idealização, e tem uma frase do Jung que eu vi, que eu achei muito simbólica, eu acho importante a gente trazer aqui para essa questão de debate de família, de que, tipo, o Jung diz que o maior fardo que os pais podem colocar para os filhos é uma vida não vivida. Né? De tipo, é transferir para os filhos a responsabilidade daquilo que eles não realizaram. Gente, isso é um peso para a criança enorme, assim, tipo, o pai tinha um sonho de ser médico e aí projeta no filho e fica em cima do filho para que o filho seja médico e realize o seu sonho. Então, tipo assim, se você não conseguiu ser médico, não transfira essa responsabilidade para o seu filho. Se você não conseguir ser uma artista, não transfira essa responsabilidade para sua filha. Dê ali educação, amparo, o que for, e deixe ela livre para escolher. Não
traga esse fardo, porque, gente, é um dos maiores fardos que uma criança pode carregar, um filho pode carregar, é essa vida não realizada dos pais. É importante a gente... Eu achei essa frase, assim, muito forte. Eu vejo que muitos pais projetam, assim, e aí vejo o sofrimento de muitos filhos, às vezes, fazendo atividades que não tem nem sentido, né? Faculdades que, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, você gosta dessa área? Não, mas é porque a minha família toda é médica, a minha família toda é engenheira, minha família toda é advogada, e aí eu acabei vindo, meu pai queria muito que eu fosse isso, né? E isso é um peso, gente, assim, que tem repercussões na saúde mental, assim, devastadoras, né? A gente sabe disso, né? Então vamos ter cuidado com isso aí. Acho que dentro de nós três, né, tipo, não teve ninguém que seguiu a carreira dos pais. Não, mas a minha primeira formação foi muita influência do meu pai. A minha primeira formação, hoje eu percebo que inclusive o meu TCC, a minha primeira formação é turismo. O meu TCC eu fiz sobre o trem de passeio que meu pai está desenvolvendo. Então, assim, foi bem isso, assim. Sim. Depois, e aí eu fui vendo que era uma carreira que não tinha muito sentido, eu não me identificava também, eu escolhi essa carreira inicialmente também por muita influência de um professor de inglês meu, que trabalhava com turismo e tal, meus amigos, filhos dele também cursaram, eu fui levada, assim. Mas hoje eu vejo que teve uma certa influência. A psicologia não, né? A psicologia eu escolhi agora depois aos 35 anos. Então foi uma coisa que tinha bem mais sentido, mas eu fui levada de certa forma. Minha primeira formação eu fui. Mas a gente é muito novo, né? Eu tinha 19 anos para escolher uma profissão que na nossa época tinha muito mais esse caráter de você vai fazer isso e vai ser pro resto da vida, porque sim. A carreira dos nossos pais era a carreira do resto da vida. Do resto da vida. Não, hoje em dia já não é tanto assim. Então daí você imagina uma criança que com 4 anos começa a fazer, ou com 6 ou com 9, uma coisa e que parece que aquilo é a vida dela. Sim. E talvez ela chegue num momento e diga, tá, eu canto bem, mas eu não quero passar o resto da minha vida fazendo isso aqui. Exatamente, assim, é importante. Se imagina, se pra gente, assim, jovem com 17 anos, já é uma escolha que tem muitas essas influências, imagina pra uma criança de 9, né? Que às vezes pode passar a vida toda fazendo esse trabalho e lá na frente não encontro sentido nisso aqui, né? Mas foi o que eu fui ganhando minha vida, né? Mas é isso. Importante. Parece que botou fogo no parquinho agora, tá aqui fervilhando com ideias. Porque. Desabafe. Prepara, lá vai. Lá vem, gente. Essa é aquela coisa que, tipo assim, os nossos pais, eles têm muitas expectativas, mas o legado dos nossos pais não foi feito pra gente viver em seguida. Não. É o legado deles. Exato. Então, tipo assim, é um legado que termina ali e segue. Eu olho hoje pra vida da maioria dos terapeutas, né? Tipo, Freud, o Rogers mesmo, várias outras pessoas que tiveram filhos e filhas. E esses filhos e filhas, tipo assim, beleza, a gente concorda, mas eu quero ver esse lugar aqui. Sim. Eu quero ver esse lugar aqui. Eu quero ver esse lugar aqui. E segue por uma vertente diferenciada, mesmo tendo aquela base, né? Sim. E tem que ser extremamente saudável, gente, você seguir outros caminhos. E vocês falando sobre a vivência de vocês, né? Do que vocês já viram, do que vocês ouviram e tal. O ponto muito legal é que, tipo assim, eu e a Mari, a gente passou por isso, o Lari também passou por uma outra formação, e cada um de nós nessas outras formações, nós tivemos a oportunidade de entender a diferença entre hobby e profissão. Sim. São dois movimentos completamente diferentes. Sim. Fernando, tu falou profissão, existe uma diferença? Existe. Que tipo, trabalho, emprego e profissão são 3 coisas diferentes. E são 3 coisas que você precisa compreender para poder fazer boas escolhas na vida. Legal, Fernando, tu vai falar sobre isso? Não, tá lá no outro vídeo, o primeiro vídeo que a gente gravou aqui. Isso, viu, gente? Tem muito podcast que vocês ouviram, pode ouvir tudinho. Além de podcast, tem outros relacionados apenas a conteúdo. Então você pode procurar aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima para facilitar. Aqui, ó. É em cima. Não, o card fica em cima. Fica em cima, gente, desculpa, eu sou analfabética.
Não, é porque é costume de Instagram. Instagram a gente bota embaixo, aqui a gente bota o card pra cima. Mas é muito interessante a gente poder trazer isso para as pessoas, porque a minha primeira escolha foi porque todo mundo falava que, tipo, qualquer coisa que eu escolhesse eu ia ser pobre. Então, se qualquer coisa que eu fosse escolher eu ia ser pobre, o que é que vai me dar dinheiro? Computação. Eu gosto de computador. Gente, eu era nerd de vocês não imaginarem o que foi o desespero da minha mãe de eu botar o emulador do Pokémon pra ligar antes do Windows, porque eu queria muito jogar. Isso gerou muita treta lá em casa, porque... Era o que eu acho que era. Quem? Como? Então, eu tinha facilitado a minha vida e eu achava que, tipo assim, não, beleza, se todo mundo tá falando que eu sou bom nisso daqui, eu vou ver como é que é isso daqui na minha vida. E passei muito tempo na faculdade de computação e uma das coisas mais engraçadas foi, eu não tinha aptidão para fazer um programa por conta de salário ou alguma outra coisa do tipo. Eu tinha aptidão de fazer programas ou então utilizar programas com complexidade maior porque eu gostava de jogar. Então, tipo assim, se eu não fosse fazer jogo, que na época era muito mais difícil do que hoje, não fazia sentido eu estar na computação. Agora, o que começou a fazer sentido durante esse período foi eu começar a procurar livros relacionados à inteligência artificial e começar a adentrar na psicologia por causa disso. Sim, a computação te levou à psicologia. Exatamente. Né? E cheguei na psicologia com o medo dos meus pais, cheguei com todas as projeções que eles trouxeram e chegou num ponto onde eu olhei pra mim e falei, não, dá pra fazer alguma coisa. E tipo, vocês se formaram há pouco tempo. Não dá? Dá. Então, Estamos caminhando. exatamente esse é o grande lance. Quando a gente consegue viver uma vida que não é um emprego, não é uma troca por uma grana, nem nada do tipo, mas aquilo que faz sentido, as coisas vão, de alguma forma, elas vão se alinhando. Sim. A gente não consegue compreender como, mas a gente vai fazendo a nossa parte e as coisas vão se encaixando de uma maneira muito interessante. Sim. Vamos aqui construindo, né? Assim... E acho que muitas vezes assim, a gente é desafiado, porque a gente é testado nesse sentido, porque vamos tentando, né? A vida de autônomo não é fácil, a gente é testado a todo momento, né? Mas assim, é importante, eu acho que isso aqui mostra, né? Essa união nossa que mostra que, tipo, não precisa ser um caminho solitário, a gente pode estar caminhando com outras pessoas, que eu acho importante, né? E aí, vamos lá, né? E é o sentido, né, que a gente vê na profissão que faz a gente permanecer, né? Que faz a gente caminhar. Que foi o que eu não estava encontrando, por exemplo, no turismo. Não estava encontrando sentido mais, era um trabalho muito repetitivo, muito mecânico. E eu não... Por isso eu resolvi buscar outra carreira, que bom que eu busquei, né? E esse ponto é magnífico porque eu falei do legado, mas agora tu trouxe uma palavra muito melhor, que é o sentido dos nossos pais não é o mesmo do nosso. Não, de forma alguma. O nosso muda por gerações, muda por tudo e a gente começa a ter uma obra de vida diferente. Sim, né? sim. E é Na importante... verdade, a gente pode mudar de sentido, né? Pode. Ao longo da vida, uma Sim. coisa pode fazer sentido hoje, Exato. a psicologia pode fazer sentido, mas daqui a 5 anos pode ser que não faça mais. Sim. E isso é uma característica da nossa geração e que bom. Né? Porque, por exemplo, a Larissa disse, a geração dos nossos pais era um emprego pra vida. Gente, olha o peso que isso tem, né? A gente vai mudando ao longo das fases da vida. Imagina você com 17 anos escolher uma profissão pro resto da sua vida e trabalhar com isso o resto da sua vida. Hoje em dia a gente tem essa versatilidade. É o que a Larissa falou. Daqui a 5 anos a psicologia pode não estar fazendo sentido e aí eu posso ir pra outro lugar. Eu posso escolher ir pra outro lugar. Hoje em dia a gente tem... E o que eu achei mais... O que é mais rico pra mim é que antes, assim... Nessa questão de uma profissão pra vida, era tipo, eu sou turismóloga, agora eu sou psicóloga. Não, eu sou turismóloga e psicóloga e artesã. As coisas vão se somando, elas não se dividem. É um somatório, né? E isso é riquíssimo. Isso é importante até pra gente conseguir dar sentido para as outras fases da vida. Sim. Porque pode ser que agora você, pai, sei lá, se Bia resolvesse fazer uma outra coisa que não te permitisse trabalhar tanto.
Você ia diminuir o ritmo e ia dar sentido pro seu tempo de uma outra forma. Era o sonho dele, gente. O sonho dele é ser dondoco, gente. Dondoco. Guardem isso, hein? Quando eu me tornar dondoco... Anotem aí. Gente, eu vou ter outro canal só pra dondocagem minha. Sim, vai ficar luxando. Da mesma forma que essas crianças que começam a trabalhar cedo colocam e dizem o sentido da sua vida é esse aqui. E elas nem elas vão se permitir mudar, a gente fica nessa rigidez. E aí quando a gente se aposenta, envelhece, aí a gente quer ficar no trabalho. Não, porque eu não sei fazer outra coisa, eu só sei fazer isso. Mas você sabe, é porque você não se permitiu descobrir outros sentidos para sua vida. Porque você não é só a pessoa que nasceu e fulano tem o dom pra cantar. Aí cantou a vida inteira, pronto. Parou de cantar, perdeu a voz e aí? Vai fazer o quê? Se reinventa. Você precisa se permitir também a descobrir outras coisas, a descobrir que gosta de pintar. Tem gente que quando se aposenta faz muito isso, né? Tipo, sai experimentando tudo, aí descobre que dá pra umas coisas e outras não. Normal, mas se permite. Sim, é importante. E isso fala muito sobre os riscos, né? Tipo, agora a gente pode reconectar um pouco com aquele negócio do planejamento. Que o que a gente veio falando nesses últimos minutos foi ligado ao autoconhecimento. Então, se a gente não se conhece, a gente não tem como fazer um planejamento legal, a gente vai papocar e vai retornar àquele estágio anterior. E isso traz uma dor muito grande. Vocês falaram da culpa e agora vem um remorso. Se você vai, papoca e volta. E o remorso ele é muito mais poderoso do que a culpa, né? Ele tem culpa, mas ele é muito mais pesado do que a culpa. Então, quando a gente vai viver a nossa vida, né, no sentido de tipo encontrar o nosso sentido, todas essas coisas, a gente precisa ter uma base para poder fazer isso. É muito importante. Fernando, mas existem pessoas que não têm condições de ter uma base. Não, elas têm uma base. Elas podem não estar com a base que você deseja, mas elas conseguem ter uma base. E quando a gente traz a discussão do trabalho para quem, né, a gente consegue às vezes compreender como a base das pessoas, elas não são objetos, mas elas são na verdade base ligadas à virtude. Que um dos exemplos que a gente até colocou, tipo assim, e aquela criança que é de um time de base, que joga futebol e sustenta a família, né? A base dela é aquilo que muitas vezes traz a sacralidade da família como um evento louvável, né? O sacrifício daquela pessoa está trazendo esses resultados positivos, onde ele se desenvolve, a família consegue crescer, etc. e tudo mais. Uma coisa que é muito ligada ao sagrado é essa questão do sacrifício. Né? Então é muito difícil, existe uma tônica muito grande, e que até uma vez eu levei uma investida do cliente, né? Que ele falou exatamente a seguinte coisa: quando a gente está fazendo as coisas, a descrença realmente chega. Mas se a gente faz e dá certo, ninguém mais contradiz, ou então ninguém mais faz alguma coisa para dizer do contra. Então, é muito complexo isso, porque a esperança, ela é uma força invisível que é amplamente enérgica. E a gente não fala sobre a esperança nesse sentido, né? A gente está aqui falando dentro de um sentido crítico, mas quando a gente coloca esse fator esperança, muita coisa muda. Até nas nossas percepções as coisas mudam. Né? Então é bem legal a gente estar trazendo toda essa visão crítica, mas a gente não perder essa sensibilidade de que tipo, existem virtudes, existem valores que são transcendentes àquilo que a gente consegue traduzir na nossa... Bem... Voltando, gente, assim vocês já estão acostumados. A gente sempre tem um corte, gente, faz parte.
A culpa é do telefone do Fernando. Deveria ser o corte lacaniano. Cortou, parou, mas a gente tem problemas com isso e gosta de continuar. Nós tivemos problema com espaço em 2 encontros, agora nós descobrimos que nós temos problema de superaquecimento do celular. É sobre isso, gente. Então, pelo menos a gente pode continuar a discussão de onde a gente estava. Sim. Né? E esse ponto a gente estava falando sobre a questão da esperança. E essa esperança que chega para quem, ela é muito importante porque a gente consegue encontrar dentro desse espaço da Larissa Manoela toda essa área de discussão, como a gente falou anteriormente. Mas e para aquelas pessoas que a esperança está naquela pessoa que se destaca, né? Aquele jovem que está ali no time de base, aquela Dominique que sai das comunidades aqui de Fortaleza para ser Miss Ceará, aquela Anitta. Né? Ontem eu estava assistindo, inclusive, a participação da Anitta no Saia Justa e ela falando, né, de que tinha um propósito, ela sempre foi muito determinada e de que o propósito dela era justamente dar visibilidade a um ritmo marginalizado que foi inclusive criminalizado, né? Então, e a Anitta atingiu isso com muito sucesso, né? A Anitta foi a primeira brasileira a ganhar um VMA, enfim. A Anitta tem vários feitos, mas de que, tipo, por trás disso tinha um propósito, né? Ela foi em busca de um propósito e com isso ela traz muita gente com ela, né? Ela elevando o funk a um outro patamar, ela traz muita gente junto. E ela fez, inclusive, uma analogia muito interessante com... as pessoas falaram dela chegar no topo e aí ela disse, é como se fosse subir o Everest, tipo, a partir do momento que você sobe a primeira vez, inclusive ela fez uma analogia interessantíssima com subir o monte do Everest, que ela não tem pretensão de ficar sendo sempre a primeira, ela já atingiu. E tipo, como se não tivesse muita graça ficar subindo, e ela disse que no Monte Everest muitas pessoas morrem por causa disso, porque ficam tentando subir e numa dessas falece, né? Então pra ela, tipo, ela já atingiu isso e ela tá dando visibilidade ao funk, então assim, é isso, é o propósito dela, né, que ela e trouxe melhoria de vida pra família dela, né, enfim, N coisas, né, a partir da história da Anitta. E aí tem uma coisa muito interessante que é exatamente o lado contrário, né? Se eu não me engano, a Anitta autogere a carreira dela. Sim, a Anitta é a própria... Há alguns anos ela tinha uma empresária e aí rompeu e aí enfrentou muito preconceito por ser mulher. Ela disse isso ontem também na entrevista, de que, tipo, ela tomou muitos nãos e ela, só que muito determinada, ela foi atrás e foi conseguindo, né, abrir espaço, mas que não foi fácil. Ela relata que não foi fácil. Mas ela é a própria gestora da própria carreira, né? E ela atua em várias frentes. Ela não é só cantora, ela atua em muitas frentes. Ela é manager da Beats, ela trabalha no Nubank, ela tem várias frentes de atuação, né? A Anitta. E agora a gente tem aquele ponto interessante que a gente falou no começo, né? Tipo, eu sou gerente de você. Aí a gente vê a Anitta com esse auto-manage, né? Sim. Tipo, ela não é só gerente dela. Sim. Ela tá em várias outras organizações fazendo várias coisas. E isso é muito diferente. É diferente de você ter uma pessoa que vive pra você e se afirma dentro daquilo dali como uma especialista. Sim. Ela não, ela se afirma pra ela e é especialista não só por causa da carreira dela, é especialista que ela vai cuidando de outras carreiras, etc., relações internacionais e por aí vai. A Anitta é uma figura muito interessante, gente, riquíssima, porque a Anitta, você vê ela rebolando a bunda dela num show e você vê ela dando uma palestra no MIT em Harvard. Então, assim, você fica... Né, assim, ela tem muito a contribuir, assim, muito, ela é uma experiência riquíssima, assim, tudo que ela vive, aonde ela chegou, tudo que ela desbravou, enfim, sou suspeito pra falar de Anitta. Não, mas é massa ouvir tu falando sobre ela, porque ela é aquela pessoa que a gente pode pegar como um grande exemplo disso, tipo, haters podem odiar a Anitta quanto quiser. Pode. Mas ninguém pode abafar o brilho que a Anitta tem. Não, ninguém, gente. Assim, vocês podem odiar, pode não gostar da música dela, ok, não precisa gostar do estilo de música. Mas a gente precisa olhar pra tudo que ela fez, assim. Ela é a primeira latina ela é primeira em muitas coisas,
né? Assim, desbravou muitas coisas. Então a gente precisa valorizar, e principalmente por ela ser uma brasileira, ela é a primeira brasileira em muitas coisas, né? A gente gravou com Madonna, assim, enfim. E é o que a gente falou no podcast passado também, abrir espaço para outras pessoas. Sim. E talvez você que é hater, tudo bem, a opinião sua, mas talvez você não conheça, né, a história dela, como ela chegou ali, Sim. o que ela tá tentando fazer, que não é só... Existe algo macro ali que, assim como Dominique e outras pessoas que chegaram em espaços muitas vezes impossíveis para essas pessoas, Sim. abrem caminho e é importante que a gente consiga valorizar isso para que outras pessoas também se vejam nesses lugares. Sim, sim, sim. E a arte, ela tem a arte e o esporte. Eu vejo na arte e no esporte muitas essas possibilidades, né, de pensar verdadeiras joias, né, como por exemplo o Emicida, que a gente é grande fã do Emicida, assim. Marta também. Marta, assim, Marta pra chegar onde chegou, gente, assim, a história da Marta é absurda, assim. Ela foi muito jovem pro Rio, assim, se você for olhar, é muito absurda. E não assim de que, tipo, e isso também não é um discurso de tá vendo, quem quer consegue. Não, a gente não precisa que essas pessoas passem por isso. Que aí a gente volta na meritocracia. A gente precisa dar condições justamente para que essas joias possam ser achadas e não deixar elas à própria sorte, né? Quantos Emicidas tem por aí nessas comunidades que a gente podia estar aí? Mais um retorno, gente! É isso! Mas enfim, agora pela insistência do celular, A gente vai finalizando. Caminhando aqui pro Exatamente. fechamento, né? Então é isso, gente, de todo esse assunto muito importante que a gente trouxe para pensar sobre questões de família, expectativas, né? Muita coisa aqui que a gente falou, né? Muitas coisas, muitos assuntos, né? A partir do que aconteceu com Larissa Manoela, claro, sem analisar a pessoa mais uma vez, vamos deixar aqui claro isso, mas a gente trouxe os temas que repercutiram a partir desse assunto. É isso. e é isso, galera. Uma excelente noite, dia, tarde. Agora a gente tá gravando à noite, eu falei isso por besteira, mas desejo a vocês muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Não se esqueça de deixar a sua curtida, ela é importante pra gente continuar crescendo. Se inscreva no nosso canal, não perca as novidades Canal que a gente embaixo, vai né? trazendo por aqui. Canal é aqui, desse Dê o lado de seu cá. like. Ali do lado do Fernando ali. O like é aqui, a inscrição é aqui. Aí qualquer coisa, se você curtiu o que a gente falou, não curtiu o que a gente falou, tem uma crítica ao que a gente falou, ou não concorda com o que a gente falou, deixe nos comentários, a gente vai ter o prazer de aprender com vocês também. Sugestão de tema também, gente. Quiser dar alguma sugestão, deixa aqui. A gente vai adorar. Então, muito obrigado a todos pela paciência de vocês. A gente se vê no nosso próximo tópico, que a gente ainda não sabe qual Não, a é, gente não sabe. mas nas tretas da vida. Quem sabe se aparece aí uma reportagem nova, a gente conversa sobre isso. É isso. Tchau, gente. Valeu!